Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o Linux e por que você deveria usar Linux, ou ao menos experimentá-lo hoje mesmo. E primeiramente vamos falar aqui sobre o que é Linux. Em resumo, o Linux é um sistema operacional. Na verdade, ele é um kernel. E junto com o GNU Linux, que é o que normalmente falam, ele vira um sistema operacional meio que funcional e que compete de, sei lá, pau a pau com Windows e Mac. E aí você vai se perguntar, poxa, eu estou muito bem com Windows, será que eu deveria pensar em trocar para o Linux? E provavelmente quando você for pesquisar sobre Linux, você vai ver distros e vai ficar meio perdido. O que são distros? Basicamente, distros seriam sabores. Por que eu coloquei sabores aqui? Basicamente, uma distro é uma compilação de visões de uma pessoa ou empresa sobre o Linux. Como o kernel Linux é uma base que vai dar coisas como gerenciamento de processador, gerenciamento de processos e mais N coisas técnicas, toda a camada externa do usuário pode ser meio que modificada, alterada conforme os gostos do usuário ou a forma que querem trabalhar com isso. Sendo assim, você vai ver distros mais amigáveis, mais hardcores e mais focadas em objetivos específicos. Por exemplo, eu acho que uma das mais famosas é o Kali Linux, que é focado exclusivamente em pentest, hacking e outras coisas assim. Normalmente os aspirantes a hacker usam bastante ela. Mas no fim, é tudo Linux. Não tem muito o que falar aqui e tudo que você faz em um, você consegue fazer em outro. Claro, em algumas tarefas serão mais facilitadas do que em outros, mas no final mesmo, é tudo Linux e meio que você consegue fazer tudo que você faz em uma distro, você consegue fazer em outra. E aí, quando você chega nesse buraco de coelho, você vai ter que escolher seu desktop environment, ou seu ambiente desktop. Aqui começa a ficar naquele paradoxo da escolha com um milhão de coisas, né? Mas aqui eu trouxe os principais para você. Primeiramente, o GNOME. O GNOME, ele é muito mais polido, ele tem menos customização por padrão, ele tem um jeito diferente de trabalhar, se não me engano, ele é mais parecido com o macOS. Muitos acham ele o mais bonito, já que ele é o mais polido, ele tem coisinhas mais detalhes, e é a opção de muitos, tá? Mas vocês têm que pensar aqui, que como ele não é Windows-like, ele vai ter uma curva de aprendizado minimamente básica, de você não clicar no menu iniciar ali, e essas coisas normais, sabe? Então, temos o GNOME, eu acho que hoje ainda é o dominante e o maior ambiente desktop que temos hoje em dia no Linux. E eu acho que faz jus, né? Já que ele é o mais bonitinho e tal. Depois vem o segundo lugar, que é o KDE. Esse aqui é o que eu particularmente uso. Ele é um Windows-like, com bastante customização. Ele por padrão é meio seco, meio feio, mas você consegue deixar ele bonitão e você consegue mudar quase tudo do sistema operacional. Ou seja, para quem gosta de customizar então, é uma maravilha. E aqui, como ele tem muitas coisas para escolher, normalmente você vai ficar dias e dias mudando configurações aqui e ali. Acaba que, às vezes, em vez de você estar usando o desktop, você está ficando mais tempo customizando ele do que usando de fato. O que é uma crítica que muitos fazem ao KDE e que não tem um padrão muito bem definido para ele. Hoje em dia eu acho que está melhorando mais um pouquinho, mas ainda tem muitas coisas a serem refinadas e polidas aqui. Depois tem aqui o Tile Window Manager. Esse aqui é para os caras hardcore que não querem usar mouse, querem usar somente teclados e atalhos para fazer tudo, por exemplo, abrir aba, trocar de workspace. E qual é a vantagem deles? Eles são super leves, mas exigem usuários um pouco mais hardcores e focados em customizar e personalizar. Aqui, o Tile Window Manager é o rei da customização. Basicamente, você vai conseguir customizar quase tudo, mudar comandos, mudar não sei o que. Tile Window Manager no geral tem vários, tá? Tem o Hyperland, tem o, acho que é o i3W, um monte, sabe? É aqui, vai do usuário. Se você gosta de padronizar e quer usar o seu PC basicamente pelo teclado, evitar de tocar no mouse, provavelmente aqui vai ser a sua escolha. Um dos maiores motivos hoje em dia para usar o Linux é por ele ser mais privado. Como ele é open source, quase tudo que é open source vai vir primeiro para o Linux. É quase certeza que se é algo de dev principalmente e open source, primeiro vai sair uma versão de Linux, depois de Mac e talvez depois de Windows. Já que, como o código dele é open source e tal, ele tem padrões bem definidos, você vai ver muitos programas, principalmente CLIs, que são basicamente programinhas da linha de comando, você vai ver eles direto no Linux primeiro. Outra da vantagem também é menos telemetria. Linux, no geral, tem bem menos telemetria. Alguns desktop environment, eles têm telemetria, mas você consegue desativar, então é muito mais tranquilo. E outra coisa também permitem mais controle do usuário. Você, como sabe exatamente o que está meio que por trás dos panos, você tem uma noção um pouco maior de controle de como funciona o seu PC. Você sabe o que está rodando, os processos e tudo mais. E com isso, você tem mais controle. E outra coisa também que eu esqueci de colocar aqui normalmente, quando você tem Linux, a chance de você ser atacado por vírus e outras coisas é menor, já que, normalmente,
Vírus para usuários são feitos para Windows e não para Linux. Claro que você ainda tem chance de sofrer vários ataques, já que Linux no geral é bastante usado em servidores, então os ataques a servidores, se for alguma ferramenta meio que cotidiana, entre aspas, que o usuário comum e servidores também usam, talvez também você fique vulnerável a ela. Mas no geral mesmo, você não vai correr tanto risco de vírus, principalmente os vírus que são para PC e usuário comum. Por exemplo, aqueles vírus que você pega tentando baixar o Piratex, essas coisas assim, sabe? Muito provavelmente você não vai ter tanto problema assim. Depois vamos para um tema sensível, jogos. E aqui eu dividi em duas categorias, os jogos offline e os jogos online. Hoje em dia, com o Proton e o Wine, tá muito tranquilo rodar jogos offline. Quase não há diferença do Windows. Algumas pessoas relatam alguma certa de latência, alguma coisa assim, mas eu particularmente nunca vi. Hoje está com bom suporte. Quase todos os jogos novos que saem, eles têm camada de compatibilidade com Proton, ou seja, no dia 1 você vai conseguir rodar eles no seu PC. Então é bem tranquilo e tem um bom suporte mesmo. Hoje em dia, acho que 90% mais dos jogos offline que você for jogar, você vai jogar de maneira tranquila no Linux, então não vai passar quase problema nenhum. E aqui está um outro ponto sensível, os jogos online. Infelizmente, temos coisas como anti-cheats. E aí é que o bicho pega. Boa parte dos anti-cheats são completamente invasivos e rodam a nível de kernel. E como o kernel do Linux e o kernel do Windows não são compatíveis, ou seja, você não vai conseguir rodar. Então, esqueça jogar LoLzinho, esqueça jogar Vavá, principalmente os jogos da Riot, e muitos outros jogos que tem um anti-cheat a nível de kernel, você não vai conseguir jogar. E até os que teoricamente têm suporte, mas são online, na minha humilde experiência, eu vi muitos bugs, quase sempre, às vezes vi uma atualização nova, começa a quebrar tudo, e é uma merda. Ou seja, jogos online ainda tem muito que percorrer no Linux, principalmente por conta de anti-cheats. É uma merda falar isso, mas aqui eu não tenho porquê não ser sincero com vocês, jogos online ainda é muito ruim mesmo você jogar no Linux. Tem alguns jogos que tem um bom suporte, né? Por exemplo, CS, Dota, jogos da Valve no geral, né? Mas se você gosta de jogos online, é muito difícil rodar no Linux, tá? Então, é isso, não tem muito o que dizer aqui não. Infelizmente é um ponto que ele perde bastante. Mas e aí? Eu acho que muitos de vocês estão esperando por esse momento. Qual Linux eu devo escolher então? Estou saindo do Windows e quero uma experiência. Qual eu escolho? E aí, vou dividir em duas categorias. O user comum, o usuário comum que só quer abrir e fazer as coisas, e o usuário aventureiro. Primeiramente, para o usuário comum, aqui eu tenho duas recomendações: Linux Mint ou Pop! OS. O Linux Mint, se você é que nem eu que gosta de coisas Windows-like e focado em funcionar mesmo, Linux Mint. Para mim, é a melhor opção hoje para quem gosta de Windows-like, ou seja, ele é muito, mas muito parecido com Windows. É muito tranquilo, muito fácil de instalar, vai ter suporte a quase todas as placas-mães, quase todas as placas de vídeo. Para instalar as coisas vai ter interface gráfica, então o Linux Mint é uma ótima pedida. Depois, a segunda opção que eu recomendo para vocês é o Pop! OS. Ele é mais bonito, eu particularmente acho ele mais bonito que o Linux Mint, mas ele é GNOME Base. Hoje em dia eu acho que ele está migrando para o Cosmic, eu nem sei se eles já migraram ainda, fizeram esse pivô, mas você vai ter que adaptar o jeito de usar. Ele é bem parecido com o Mac, que nem o pessoal fala, mas é isso. No geral, ele é muito mais bonito, bonito mesmo. Ele é bem mais refinado, as coisinhas, as bordas, tudo bem customizado, bem tranquilo de usar. E ele é fácil. Você instalou, ele vai instalar seus drives da NVIDIA, vai instalar os programas, vai instalar tudo para você e você não vai se preocupar em quase nada. Então, se você quer experiências fáceis de usar, que você vai plugar o pendrive, instalar e foda-se, Linux Mint e Pop! OS. Aqui não tem muito pra onde correr, não. Agora, se você é um usuário um pouquinho mais aventureiro e não tem medo de ler docs e, pô, se der alguma dor de cabeça, você vai querer resolver? Minha recomendação aqui é o Arch Linux com KDE. É o que eu particularmente uso hoje em dia. Eu gosto do Arch Linux, principalmente porque ele tem muitos programas. Saiu qualquer coisa nova, você vai achar ele lá no repositório do Arch. Tem um Aware também, que é bem bom. Tem muitas coisas para você instalar por lá que você não consegue instalar pelo sistema de pacotes padrão. Ele é Windows-like, já que você vai colocar o KDE. Então, eu acho que é uma boa pedida para o usuário mais aventureiro. Ele tem algumas dificuldades, sim, para instalar. Instalar hoje em dia eu acho que nem tanto, com o Arch Install é bem de boas, tá? É muito fácil de instalar mesmo. Agora, algumas configurações nele às vezes dá pau, já que ele é rolling release, ou seja, ele fica, assim que sai a atualização, a coisa mais nova ele já vai jogando. E algumas configurações, normalmente, quando dá pau, é um pouquinho mais chato de resolver. O Pop! OS 20 quase sempre vai ser muito fácil de resolver, e como eles são versões LTS no geral, eles não vão dar tanto problema. Mas eu acho que Linux pode dar problema com vocês. Eu já tive problema umas 2 vezes já, tipo assim, atualizou o kernel e o kernel parou de ler meu Wi-Fi. Aí eu fiquei, caraca, cheio de problema. Aí eu tive que instalar um outro kernel LTS até esperar o kernel novo ter suporte à minha placa de Wi-Fi e outras coisas, mas é isso.
vai ter algumas dificuldades. Saiba, se você escolher esse caminho, você vai ter que ler muita documentação. O bom é, a documentação do Arch é muito boa, ou seja, você vai achar basicamente tudo lá. Mas é isso, de recomendação para usuários que não querem se preocupar, Linux Mint, se você gosta de um Windows-like, parecido com o jeito que você trabalha no Windows, e Pop! OS se você quer uma coisa bem bonita. E se você é um usuário aventureiro, Arch Linux e KDE. Acho que aqui é uma boa pegada, eu gosto bastante mesmo, é o que eu uso pessoalmente, então não tenho o que reclamar. E por fim, vamos à conclusão desse vídeo. Primeiramente, teste e experimente. Máquinas virtuais também são suas amigas. E com isso o que eu quero dizer é, você está no Windows hoje? Baixa aí um VirtualBox ou qualquer coisa do tipo, instala várias distros que você tem mais interesse, instala, como não custa nada, você consegue instalar, rodar e ver. Lembre-se, a performance na máquina virtual não vai ser a melhor dos mundos. A depender do seu PC, se for muito lento mesmo, talvez seja até engasgue. Mas quando você instalar de verdade no seu PC, vai ser muito mais rápido. O Linux, no geral, é sim mais performático do que o Windows, mas não muita coisa, tá? E veja qual combina contigo. Eu aqui dei dicas do Linux Mint, Pop! OS e Arch, mas pode ser que você queira uma distro completamente diferente. Se você quiser uma distro diferente, aí não tem problema, cara. É só você pesquisar, testar e ver. Aqui não tem certo nem errado e, pô, também não existe o melhor, né? Eu acho que todo mundo pesquisa qual o melhor Linux eu devo usar, qual não sei o que lá. No final, tudo é Linux. Dá pra fazer tudo que você faz em um, fazer em outro. Claro, dado as dificuldades, dado a não sei o que. E por fim é isso, meus queridos. Talvez no futuro eu traga tutoriais. Eu não tô fazendo tutorial ainda porque eu tô com preguiça mesmo, tá? Tutorial dá muito trabalho de fazer, como instalar, como não sei o que. Putz, é uma merda, mas no futuro eu devo trazer tutoriais de Linux, de programas que eu acho da hora, programas open source também que eu acho da hora. E é isso. Mas diz aí, você vai migrar do Windows para o Linux ou não vai? E aí, fico por aqui, valeu e muito obrigado.